São 7h36, já está conosco nossa convidada de hoje. Olha, as dificuldades de interação social a partir de déficits em habilidades sociais e de consequentes interações coercitivas ou negligentes são muito identificadas nas interações estabelecidas entre as pessoas no geral. O que não é diferente no caso do relacionamento estabelecido entre pais e filhos. O desenvolvimento dessas habilidades sociais educativas dos pais pode ajudar na prevenção de problemas de comportamento das crianças e adolescentes. E para orientar os pais como lidar com os problemas de comportamento de crianças e adolescentes, convidamos a professora doutora em saúde da criança e do adolescente no curso de enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso, Antônia Maria Rosa. Olá. Bom dia, querida. Obrigada por aceitar nosso convite para falar sobre um assunto bastante polêmico, né? Tudo bem? Espinhoso, né, Alexia? Espinhoso, verdade. Bom dia, Alexia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu vivi e aprendi ao longo de muitos anos, lidando também com problemas de comportamento de crianças e adolescentes. E é o que você vivencia hoje também no curso de enfermagem, que tenta passar para esses alunos, né, que estão participando desse curso, essas dificuldades, esses conflitos que existem, que não é de hoje. Isso é antigo. E a primeira pergunta para você é: quais são os problemas comportamentais mais comuns na infância que precisam ser identificados antes de chegar à adolescência? Bom, Alexia, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: eu fui uma mãe que sofri muito com problemas de comportamento no finalzinho da infância e adolescência dos meus filhos. E eu lidei muito mal com isso. É mesmo? Muito mal, Alexia. E, na época, eu nem sabia como procurar ajuda. Sim. E mesmo que eu procurasse, eu não tinha a maturidade ou a abertura Sim. para lidar com essas situações de forma diferente. E eu tinha dois caminhos. Ou eu sentava e chorava agora, né, na adultice, ou eu sentava e chorava e me culpava: ai meu Deus, eu fui uma péssima mãe. Ou eu aprendia, estudava e me dedicava a ajudar outras mães Sim. a transformarem as suas relações com seus filhos. E não repetir os mesmos erros. repetir os mesmos erros, exatamente. E você perguntou quais são os principais problemas. A gente tem de tudo, principalmente na comunicação entre pais e filhos. Sim. Muitos pais, o argumento que eles têm é a ameaça, ou chantagem, ou autoritarismo também, tem muito disso. E aí o que você tem? Uma reação. Um reage de um jeito, a criança ou o adolescente que é imaturo, ele Sim. reage de um jeito, ele enfrenta. Isso. Ou então ele se sufoca, né? Se retrai. E os pais reagem também ao comportamento do filho. Então Sim. fica um reagindo de um lado e o outro reagindo do outro, a comunicação fica horrível. O comportamento da criança, do adolescente e da criança, ele vai piorando na escola, na casa e na relação com os amiguinhos. Sim. Porque aquele que enfrenta, que briga, que não sei o quê, ele começa a ser excluído do próprio grupo social dele lá. Com certeza. Quando ele está com 10, 11, 12, os coleguinhas não querem brincar com ele. E aí, isso vai piorando. Em casa, a relação é conflituosa também. Ou seja, a vidinha dele tá o inferno. A vidinha da mãe tá o inferno, do pai também. E do professor da escola, meu mais Deus ainda, do céu, né? Mais ainda. E aí, o que acontece? Isso vai só se perpetuando, porque a mãe, o pai, o professor, que são os adultos da relação, eles sempre ficam pensando, como eu pensei também, esse menino tem que mudar, esse menino não muda, ai meu Deus, meu filho é birrento, ai meu Deus, meu filho é teimoso. Então é sempre o filho que é isso, o filho que é aquilo. Você iniciou falando que você sentia-se culpada por ter sido uma mãe horrível, né? Vamos falar assim nesse sentido. Mas a culpa é sempre dos pais? Porque a gente ouve isso. Olha, essa criança ou esse adolescente tornou-se isso porque a culpa é dos pais. Mas a gente tem que pontuar que, antes de mais nada, a criança é uma pequena sementinha que a gente tem que moldar. Eu digo o seguinte, não é claro, a gente se sente culpado enquanto pai e mãe, mas não é uma questão de culpa.
Não é uma questão de culpa, porque se nós formos nos sentir culpados, a gente vai ficar num loop ali Sim. e nunca vai conseguir melhorar, né? Então, o que a gente precisa fazer? Qual é a minha responsabilidade nisso? O que eu posso fazer para melhorar esta situação? Porque se eu ficar a vida inteira me sentindo culpado, eu não vou conseguir fazer nada de diferente para mudar aquela realidade. E aí ele vai sair da infância, ele está fazendo birra lá no comecinho, eu não compreendi que ele está imaturo, ele tem uma necessidade que eu preciso identificar o que é que meu filho está precisando naquele momento. Eu vou lidando com aquela birra como, fica aí então, na hora que você quiser você sai daí, você sai daí, não sei o quê. Então eu não lido com aquilo de forma a acolher a criança, identificar qual é a necessidade que está por detrás daquela birra. Eu vou lidando sempre desta forma com as situações e não há mudanças. Aí eu vou me sentindo culpada e não há mudança. Eu vou me sentindo culpada. Não, a gente precisa sair do loop da culpa e ver qual é a minha responsabilidade, qual é a parte que eu posso fazer para mudar o comportamento meu e do meu filho, ajudar o meu filho também a refletir sobre o comportamento dele. Porque ele vai refletir e ele vai começar a mudar. Talvez não tão rápido quanto a gente queria. Sim. Porque, claro, a gente queria uma varinha mágica e fazer assim e mudou. Verdade. Olha, vamos ainda focar aqui nos pais para a gente trazer depois uma estratégia para poder lidar melhor. Isso. O que a gente pode dizer? Como que esses pais autoritários, permissivos ou ausentes podem afetar a vida dos filhos? De várias formas, de várias maneiras. Você pensa um pai permissivo. Esse pai permissivo, ele vai deixar a criança fazer tudo o que ele quiser. Pode tudo. Pode tudo. O menino, ele não vai saber lidar com frustrações. Porque você sabe, na sua vida, na minha vida, nós temos frustrações o tempo inteiro. Sim. E se a gente não aprende a lidar com essas frustrações, como que a gente vai fazer? Devolve para o mundo. Tô com raiva. Tô com raiva. Resolver. Ou então eu saio de emprego, saio de outro porque eu não consigo lidar com a frustração do dia a dia. Ou eu machuco outras pessoas explodindo com a minha raiva. Sim. Então, de qualquer forma, a falta de supervisão, aquele pai ou mãe, eu mesma cresci assim, num ambiente em que meus pais trabalhavam o tempo inteiro, minha mãe viajava muito. Nós aqui, né, da nossa geração. Da nossa geração, assim? Exatamente. E aí, a gente que se virava com as nossas coisinhas. Sim. Então, essa falta de supervisão também tem um impacto muito ruim, porque a criança vai ter que se virar muito precocemente com as responsabilidades dela. Sim. Outro dia, uns alunos estavam contando em sala de aula como uma criança de 2 anos, por conta de uma mãe alcoólatra e uma falta de estrutura total, ela sabia fazer a própria comida. Meu Deus. Porque ela aprendeu até os 2 anos de idade que se ela não fizesse, ela não passaria fome. Comia, ela passaria fome, ela morreria. Essa falta de supervisão também é muito prejudicial em todos os aspectos. E o autoritarismo? Aquela situação que você não deixa a criança ganhar nenhuma autonomia. Sim. Dentro das fases, né, e das capacidades dela, porque não é você deixar a criança fazer tudo, mas é você dar liberdade, dar autonomia para ela tomar as próprias decisões e ela vai aprendendo a tomar suas decisões. Senão ela vai chegar lá na adolescência, ela não consegue tomar uma decisão. Na vida adulta ela também não consegue. Ela está sempre esperando que alguém tome a decisão por ela. E aí fica aquela coisa, né, a mãe falando, mas ele não é ativo, ele não toma decisão, a gente tem que ficar empurrando. Mas, meu amigo, minha amiga, lá atrás... Você fez isso o tempo todo? Você fez isso o tempo todo. Não dá para você exigir agora, nesta fase. Então, tudo bem. É adulto, quero desenvolver isso? Ótimo, vamos desenvolver. Sempre é possível desenvolver. Dos dois lados. O desenvolvimento humano, ele é fantástico. Porque não importa se você tem 1 ano ou 103. Outro dia, a senhorinha de 103 anos estava dando um show aí, falando para o mundo, que idade não importava, o importante Sim. era o desejo de aprender. Sim. Então, o desenvolvimento humano é isso. Agora, os pais, nós precisamos tomar consciência
a primeira coisa dessa tomada de consciência, eu já venho dando a primeira estratégia para os pais mudarem essa realidade. A primeira estratégia é olhar para dentro, é olhar para si. É olhar para si e ver qual é a minha necessidade, o que é que está acontecendo. Eu estou numa casa que eu estou me sentindo sobrecarregada, só eu faço, menino só bagunça, só joga as coisas no chão, só bagunça, e eu faço, eu chego, eu tenho que fazer, meu marido não ajuda, ou então eu não tenho marido para me ajudar, aquela confusão. É uma necessidade sua ter mais apoio, mais ajuda, né? Exato, é uma necessidade da mulher. Delega, então, essas... Vamos sentar, né? Vamos conversar entre família, o que cada um pode fazer e qual que é a tarefa de cada um. Mas conversar, não gritar. Isso. Porque a gente, às vezes, grita, né? Menino, tira essa toalha daí! E... ele já não absorveu, né? Ele não absorve. Às vezes nem consegue levar até onde ela mandou. Às vezes ele até tira naquele dia, no outro dia ele repete tudo de novo. E assim por diante. Então, o importante é a mãe primeiro... o que eu tenho de necessidade? O que eu estou sentindo? Isso está me sufocando, está me deixando exausto, está me deixando cansada? O que é? Eu preciso do quê? Eu preciso de mais apoio? Eu preciso de ajuda para isso, para aquilo outro? Porque muitas vezes é tudo muito difuso também. O sentimento é assim, eu não sei exatamente o que eu quero, sabe? Então, esse é o primeiro passo, olhar para si. E aí depois, Alexia, olhar para suas relações com a família. Porque aí você vai ver como é que você responde ao seu filho, como é que você responde ao seu marido, como é que você responde a um estranho quando está conversando. Se essas coisas são muito diferentes, às vezes você responde super bem um estranho, conversa, é um doce com o estranho, é um diabinho conversando com seu filho, responde, agride. É tóxico, né? É tóxico. Eu também tenho que fazer um comentário aqui, um exemplo, que uma vez minha filha mandou uma imagem para mim, minha mãe quando está na rua e minha mãe quando está em casa. Mandou um dinossauro para mim, eu falei, meu Deus, eu sou tudo isso. E eu parei para refletir que realmente eu estava sendo uma mãe autoritária, tóxica. Sempre deleguei, fizesse isso, não tem problema. Na minha casa, já desde criança, sabe organizar, porque o filho também precisa dessa responsabilidade, saber que ele tem que ajudar. Uhum. Você suja, você limpa. Eu acho que isso é para todos, em qualquer idade. Mas aí eu fiquei observando, falei, nossa, eu sou essa pessoa, eu fiquei triste comigo. E mudei mesmo, como a gente até conversou sobre isso, que a gente precisa ver seu filho. Ontem eu mandei para você uma sugestão de um menino que contou para mim que os pais não se importavam se ele escovava os dentes. Como assim? Você não se importa que seu filho levante e que a primeira coisa que ele faça é escovar os dentes? Isso é um exemplo de pai ausente. Exatamente. E nós falamos assim o tempo inteiro, né? Eu amo meu filho, eu amo meu filho. E é como se fosse um pecado horroroso a gente ter tido algum estresse com o filho e etc. Não, são relações. Sim. E acontecem. E o amor, ele é mostrado nestas pequenas coisas. Meu filho, você escovou o dente? Né? Identificar qual é a linguagem do amor dessa criança, né? Se ele fica mais feliz quando eu estou tendo contato, conversa com ele, tempo de qualidade com ele, ou se é presente, ou se é fazer um bolo, alguma coisa para ele. Qual é a linguagem de amor que ele vai reconhecer que você realmente ama ele, não apenas falar. Porque esse menino, ele provavelmente está sentindo que os pais não o amam. Sim. Porque não se importam se ele escovou o dente, se ele tomou banho, ou etc e tal. Exato. Nessa relação de escola e casa, a gente vê muito conflito, né? A escola diz que os pais pensam que a escola tem que educar, a educação vem da casa. E aí gera um outro conflito. Porque esse aluno, na escola, ele tem várias situações de bullying, enfim, imensas situações. E ele chega da escola, talvez, animado para mostrar, ou pelo menos para o pai perguntar, a mãe perguntar, como foi na escola hoje? E isso não acontece. Não estamos generalizando, estamos falando de algumas situações. Isso é importante que os pais prestem atenção, né, Maria Antônia? Chamei você de Maria Antônia. Antônia é Maria. Né? Antônia Maria. A relação entre pais e escolas, ela precisa ser uma relação harmônica. E a escola também entender que esses valores, ela está sim passando lá. Porque vamos supor,
você tem uma escola em que o bullying acontece e os professores percebem e fingem que não percebem. Isso. A direção percebe e finge que não percebe. Não é uma coisa que ela trabalha lá, porque nós temos escolas promotoras de saúde. E quando a gente fala de saúde, é saúde como um todo. Bullying nessa escola vai ter estratégias de combate ao bullying nessa escola, vai ter estratégias de como as crianças lidam com as questões emocionais, com as tomadas de decisão. Então, ela vai ser uma escola toda diferenciada. Na realidade, o que nós temos hoje são escolas que só pensam no letramento, no ensinar a criança matemática, etc. Mas não é isso que nós esperamos numa escola em que nós ficamos lá 4 e agora às vezes até 8 horas, Sim. 10 horas por dia. Nós vamos passar a nossa vida, uma grande parte dela na escola. Eu nem sei quantos anos eu passei em escola, gente. Foram todo, primeiro, segundo, faculdade, né, mestrado, doutorado, e eu não vou parar nunca. Não. Então é muito tempo que a gente passa na escola. Se a escola não começar a passar os valores que ela carrega e também contribuir para a formação desse indivíduo, e isso está lá na diretriz, eu não estou falando da minha cabeça, está lá na diretriz do MEC. Está lá dentro da diretriz em todas tanto para o primeiro e segundo, para o ensino fundamental e médio, quanto para a faculdade. Está tudo lá dentro. Então, se a gente não começar a olhar para essas diretrizes e realmente incorporar isso dentro da escola, pensando na formação do sujeito, não acontece. A gente vai ficar a vida inteira no loop do culpa. Né? Vamos culpar o pai porque eu não aguento o menino que vem aqui bagunçar na minha sala de aula. Isso mesmo. E fica essa situação. E não muda. Não muda. E não muda. E a gente continua falando aqui, olha, a gente sabe que a infância é difícil, mas na adolescência também tem a fase desafiadora. Quais são os principais desafios? Eu até gosto de tirar essa coisa da palavra difícil, né? A infância é difícil, a infância é maravilhosa. A infância é maravilhosa, a adolescência é maravilhosa. O que acontece? Tem um autor, não sei se você já ouviu falar dele, o Erik Erikson. Já. Ele fala o seguinte, que nós todos, até a senescência, nós temos tarefas a cumprir. E se a gente não cumpre essas tarefas dentro do período, por exemplo, o menininho, a criancinha de 1 ano, menor de 1 ano, a tarefa dele é adquirir confiança, o senso de confiança. Sim. Como que ele adquire isso? Na relação com a mãe. Quando ele chora, a mãe vem e amamenta, né? Quando ele tá sujo, a mãe vem e limpa, o pai vem e limpa. Então, é essa relação com a mãe e com o pai que ele vai adquirir o senso de confiança. Se ele não conseguiu adquirir, isso vai ser um probleminha para a vida dele, porque aí ele não vai vai estar sempre com aquela coisa da desconfiança. Será que alguém vai me, né, dar apoio e tal? E para todas as etapas tem isso. Quando chega lá na adolescência, o menino, ele já conseguiu... menino saudável, né? Ele já conseguiu adquirir o senso de confiança, de autonomia, de vários que ele vai conseguindo ali ao longo da vida. Quando chega lá, a tarefa dele é o quê? É se posicionar como um ser, eu sou, e fazer essa diferenciação da identidade pessoal da identidade de grupo. Essa é a tarefa dele. Mas ele chega lá todo confuso. Porque muitas dessas coisas ele passou lá para trás e ele não conseguiu. Nem sabe quem é. Nem sabe. E aí ele chega inseguro, sem conseguir ter desenvolvido autonomia, sem confiança. Cara, é muito desafio para esse menino. Aí vem os desafios do corpo, maturidade mesmo. O corpo está mudando tudo. O corpo que ele tinha antes já não é mais o mesmo. A voz já não é mais a mesma. O grupo de amigos, ele vai tendo que se organizar. E ele precisa desse senso de pertencimento, que muitas vezes ele encontra em grupos que os pais não gostam, não apoiam, não concordam. E aí começa aquela confusão, aquela salada mista ali, né, que é uma confusão. A tarefa dos pais de conversar, porque os pais já vêm conversando muito, a relação já vem muito ruim em algumas vezes, em algumas situações. E ele não consegue conversar com esse adolescente, menos ainda agora. Que aí vem a influência do grupo. Assim, seria interessante procurar ajuda? Sempre, sempre. Eu vejo o seguinte, tem problemas de comportamento, vai sofrer com isso a vida inteira, vai prejudicar o desenvolvimento do seu filho vai repetir isso nas relações dele com as outras pessoas, vai repetir isso depois, no futuro, quando tiver filho, com os próprios filhos.
Então vamos nos curar, vamos melhorar essa relação. Como eu melhoro? Vai para terapia, vai fazer um curso como eu vou abrir um curso daqui uns dias, nós vamos lançar um treinamento comportamental para pais. Vai fazer um treinamento comportamental, né? Busca informação na internet, nós temos N possibilidades no YouTube, no Google, busca informação no Instagram, né? Falar em Instagram, segue lá o Instagram, Antônia.m.rosa. Isso mesmo. Vamos falar sobre o tema, vamos lançar lá as dúvidas que vocês tenham. Eu estou recebendo um monte de... Né? Eu faço. Responde essas perguntas, é interessante. Nosso tempo acabou, infelizmente. Que infelizmente, ótimo. É muito rápido. Mas, Antônia, eu aguardo você em um outro momento, sempre que você estiver à disposição. Nosso espaço também está aberto, tá? Porque a gente quer melhorar isso. E todos os assuntos que a gente traz aqui, quando fala de relação humana, é importante buscar informação, buscar ajuda terapêutica, saber quem é você e saber como tratar seus filhos. Só deixa uma mensagem aí para os pais e os filhos também, né, que estão nos acompanhando aí. Eu sei que é uma fase complicada, não vou falar complicado nem difícil mais, que você falou que não deve ser dita. Linda. Linda, a fase é bonita mesmo. E a gente que não está aproveitando, né? Verdade. À vontade. Alexia, primeiro de tudo eu quero te parabenizar. Obrigada. Pelo olhar sobre esse tema, que é um tema que tem deixado muitas mães e pais chorarem, muitos filhos chorarem. Verdade. E não é muito discutido. Sim. Você vê que não é muito discutido, além daquela coisa do esse menino está me dando dor de cabeça, não sei o quê. Não é muito discutido no sentido de o que nós podemos fazer para mudar esta realidade. Então, parabéns, Alexia, por essa sensibilidade. O que a gente quer aqui, Antônia, é não virar um boletim de ocorrência, né? Exato. Porque a gente vai divulgar aqui só depois que o adolescente passou por isso e aquilo outro, o adulto, que a gente não sabe nada do que foi na infância dele, do Exato. que ele viveu. Não adianta só publicar boletim de ocorrência sem poder ajudar lá no início, né? Exatamente. E é isso que pessoas como você, como eu, e como outras pessoas na cidade também queremos, ajudar as mães, os pais, os filhos e os professores que passam por essas situações. Então não sofram sozinhos, busquem ajuda, é possível Sim. fazer diferente. Muito obrigada, foi um prazer receber você. Obrigada, Alexia. São 7h58, Almeida. Tô já tomando o seu espaço aí do Manhã 103. Eu estarei de volta amanhã, a partir das 7h30. Obrigada a todos, obrigada, Almeida. Fique agora com o Manhã 103 e outras informações no Primeira Página News. Até lá! Centro América FM, Primeira Página. Primeira Página, credibilidade e responsabilidade na informação.